Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E olha, a gente vai conversar um pouquinho sobre cinema. Isso porque a gente tá com o Canoa Cultural, o coletivo Canoa Cultural tá com um projeto muito bacana, que é o Cineclube Fora do Eixo. E está aí levando filmes para espaços públicos, né? Dando esse acesso à população às produções do audiovisual por meio aí, inclusive lá no terminal de ônibus tem lá um telão disponível para a população acompanhar algumas programações, mas quem vai falar um pouco mais sobre isso, dar detalhes, é Manuel Rola, que é membro do Cineclube Fora do Eixo e está como presidente também do coletivo Canoa Cultural. Seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite, Manuel. Oi, Beatriz, tudo bem? Eu agradeço a oportunidade de falar dessa, digamos, retomada das ações com constância do coletivo Canoa Cultural. O Cineclube é uma delas. E explica pra gente, então, qual é a proposta de fato do Cineclube, né? Como é que surgiu essa ideia? Então, a gente surgiu com o Canoa, surgiu um pouco antes do Cineclube, surgiu em 2007, e o Cineclube, as ações de cinema sempre foram presentes dentro das ações do Canoa. E a partir de 2011 a gente criou o Cineclube Fora do Eixo, que a ideia era a gente disponibilizar filmes, tantos roraimenses, que na época não eram tantos assim, e hoje já tem, graças a Deus, tem muitas produções locais, e mais filmes independentes que não chegavam aqui. E também, às vezes, exibir filmes de apelo em locais públicos. A ideia é criar público do cinema, entendeu? Sair das salas tradicionais e que o público consiga assistir filmes que eles não assistiriam tanto no circuito comercial e tampouco hoje em dia, na época nem existia nos streamings, né? Inclusive, quais são esses filmes, né? Dá para citar algum exemplo, então? Inclusive dos critérios de seleção desses filmes exibidos? A gente costuma participar de ações nacionais, como, por exemplo, a Mostra de Filmes Livres, o Dia Internacional da Animação, que são filmes todos independentes. Difícil citar não, porque são sempre filmes curtas-metragens. A Mostra do Filme Livre, às vezes, você tem, por exemplo, um mais famoso, que é um documentário sobre o Cidade de Deus, 10 anos depois, a gente exibiu esse filme também, certo? Mas a ideia agora, nessa mostra de retomada do Cineclube, eram filmes roraimenses, entendeu? Então, por exemplo, a gente está exibindo filmes. O primeiro dia, que foi na terça-feira, a gente exibiu filmes de produção do Cláudio Lavor. Depois a gente exibiu filmes sobre o Festival Tomahawk e o Festival Grito Rock, que a gente produz, documentários, foram 4 documentários, produzidos tanto pelo Canoa Cultural e dirigido pelo Lavor e pelo Benjamin March. E a gente vai exibir também filmes do diretor Alex Pisano, né? Talvez seja o diretor mais famoso aqui de Boa Vista, de Roraima. E no caso agora, onde é que estão instalados, né, esses locais públicos de exibição mesmo? A gente normalmente fazia parcerias com locais fechados. A gente teve uma parceria de anos aqui, perto do terminal de ônibus, ali perto da escola, antiga escola Ayrton Senna. A gente fazia exibições ali por uns 2 anos, depois foi para o espaço multicultural da Orla por mais um tempo. E como esses espaços fecharam, a gente faz parceria com outros, com pontos de cultura da cidade. Dessa volta, a ideia é que a gente ocupe espaços públicos. A gente sempre fez em praças, mas a ideia é a gente ocupar terminais de ônibus, pistas de skate, espaços abandonados, mas que o público passe por ali. Que não sejam espaços óbvios, certo? De exibição de filmes onde as pessoas possam sentar e comer sua pipoca. Isso também a gente faz, mas a ideia dessa volta do Cineclube é que a gente consiga fazer tanto no terminal do centro quanto no mini terminal ali da bola do centro cívico, né? Que a gente consiga fazer exibições, certo? Tem alguns anfiteatros na cidade que isso também quer ocupar, certo? Que também, porque assim, a gente não proíbe a pessoa de sentar, não. As pessoas procuram um lugar para sentar que é melhor, é mais confortável, mas que seja que não incomode o espaço público e acaba, a pessoa passa pela frente da tela. É isso mesmo que a gente quer. As pessoas se misturem com a exibição. Manoel, inclusive, já acompanho
alguns anos, né, como jornalista, esse trabalho que você desenvolve juntamente com toda a equipe aí do Cineclube Fora do Eixo. E aí agora a pergunta a seguir é exatamente essa, né? Ao longo dos anos, né, desse trabalho que vocês desenvolvem, que trazem realmente essa mostra, né, esse cinema para dentro de espaços em que as pessoas estejam ali vivendo de verdade. Como é que você vê o impacto que esse projeto, né, o Cineclube, teve ao longo do tempo para se chegar ao que se tem hoje de produção cinematográfica em Roraima? Olha, uma coisa que a gente sempre conversava, a gente realiza, e que vai voltar esse ano também, é a Semana do Audiovisual, que é a CIDA. A gente vai fazer a 6ª edição, certo? A gente fez entre 2010 e 2015, certo? E aí agora tá voltando, a gente conseguiu aprovar o projeto, vai realizar ações no interior, em Boa Vista. E uma das discussões que a gente fazia era: produzir os filmes é muito importante, a gente tem que ter produção local, mas a gente precisa de espaços para exibi-los. Hoje nós temos a internet melhor, a gente consegue fazer, tem os streamings, você pode subir o vídeo em plataformas, mas nunca vai ser a mesma coisa de você ir para um lugar com seus amigos, pessoas que você não conhece, sentar também e ver um filme. Então, a ideia é que a ideia do cineclubismo é você sair do circuito comercial e disponibilizar para a população filmes não tão óbvios assim. E criar o hábito de ir ao cinema, de ver filmes, de você formar público, certo? E hoje em dia, além de formar público, dá vazão à grande produção audiovisual que está acontecendo devido à Lei Paulo Gustavo e à Lei Aldir Blanc, que está enchendo o mercado local e o mercado nacional, certo? Que nada impede de quem sabe, um dia, um filme roraimense está ganhando prêmios internacionais. Já ganha prêmios internacionais, mas eu digo ganha prêmios desses mais famosos, inclusive um Oscar, quem sabe um dia. Mas para isso as pessoas precisam conhecer esses filmes, precisam ver os filmes. E os cineclubes são fundamentais. Outro projeto que a gente faz dentro do cineclube é levar oficinas de cineclubismo para as escolas. As escolas são pontos, todas as escolas municipais e estaduais são focos simples e fáceis de você montar um cineclube. Uma sala, um data show, uma TV ou uma parede branca, certo? Acervo de filmes ou parceria com produtores locais, você vai lá e exibe uma vez por semana, uma vez por mês, você faz a sua periodicidade, e o cineclube é fundamental para isso. E de lá para cá, você perguntou o que mudou. Hoje você pode com certeza encontrar pelo menos ativos quase 10 cineclubes rodando em Boa Vista. Se você voltasse 4, 5 anos atrás, só tinha o nosso, que exibia pouquíssimo ainda, a gente exibiu 3, 4 vezes no ano. Hoje a ideia é a gente exibir pelo menos uma vez por mês. E aí tem esse impacto direto que você citou, que é do fundo de incentivo mesmo à cultura, que é da Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo, né? É imprescindível não citar essas duas iniciativas, na verdade. E como é que você avalia mesmo esse interesse, né, em difundir a cultura por meio por meio dessas leis, Manuel? Foi fundamental. Na verdade, a lei Paulo Gustavo, ela veio como uma lei emergencial, certo? E que demorou um pouco para sair, mas saiu, ajudou muita gente, assim como a Lei Aldir Blanc, num período muito complicado, que foi da pandemia. E você acabou dando vazão, porque você conseguiu aprovar. Infelizmente, agora, o Congresso Nacional cortou 85% da Lei Aldir Blanc do próximo ano, certo? Ou seja, tem que brigar, os nossos parlamentares, sem citar nomes aqui, mas tem que brigar, certo? Para que isso não aconteça. Porque tem dados comprovados de cada real que você investe na cultura, certo? Você tem mais de 100% de retorno. Muitas vezes as pessoas pensam, você está gastando dinheiro de outra área com lazer. Todo mundo precisa de lazer. Cultura vai além do lazer. Cultura é a expressão de um povo, vai além das artes em si, certo? E quem consome cultura, todo mundo consome arte, certo? Consome lazer, certo? E você tem isso de você ter esse retorno. As pessoas pagam impostos, as pessoas gastam. Eu aprendi uma vez num bate-papo sobre arte e cultura, que todo o artista e todo o público consumidor
É um cara que compra roupa, que paga a conta de celular, paga a conta de luz, tem carro, ou seja, é um cidadão comum. E esses gastos têm que ser computados também nesse retorno que a cultura dá, entendeu? Não é uma coisa excepcional. Então, essas leis foram fundamentais para o fomento. A gente costuma fazer, a gente sempre fala que a gente sempre fez, que é uma iniciativa do Circuito Fora do Eixo e da Mídia Ninja, de produções de guerrilha, de você fazer muito baseado na economia solidária, na economia criativa. Mas é óbvio que com recursos você consegue fazer melhor, consegue fazer mais, consegue fazer de forma perene. E a gente brinca que se a gente faz com quase nada, com pouco e com muito, a gente faz muito mais. Sim. É isso, as leis são muito importantes. Inclusive está sendo feito, ainda né? A lei de incentivo à cultura do Estado, certo? Que também é um mecanismo que durante muito tempo foi o único mecanismo, apesar de ter algumas dificuldades de acesso, mas foi o único mecanismo que você tinha para fomentar projetos aqui em Roraima. Hoje, graças a Deus, não é só mais isso. Você tem muitas outras formas, tanto pela prefeitura quanto pelo Estado. Quanto mais possibilidades, mais ferramentas tiverem em mãos, mais produções também são realizadas no nosso estado. Que é esse exemplo do Cineclube, né? Fortalecido também dessa forma, né? E aí, Manuel, quero que você conte também, agora voltando um pouquinho às exibições dos filmes nos terminais de ônibus, quais são os desafios ali para montar essa mostra de filmes, né? Garantir ali que um público também prestigie esse momento, né? Como é que é estruturar tudo isso? A gente sabe que as pessoas estão no terminal de ônibus, pegando o ônibus para ir para sua casa depois de um dia de trabalho, e o horário que a gente escolheu também tem que ser à noite por causa da projeção, né? Certo? Mas é interessante porque hoje vai ser o terceiro dia e no primeiro dia a gente percebe aquelas pessoas olhando, como são curtas, são exibições de curtas metragens, já pensando nisso, são filmes de 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, que a pessoa pode assisti-lo enquanto está esperando o seu ônibus, entendeu? Então, tem pessoas que trabalham no terminal, pessoas que cruzam o terminal, pessoas que às vezes passam um pouco mais de tempo. Isso aconteceu de ontem para hoje. Ontem, por exemplo, pessoas que foram ao terminal para assistir filmes. Isso é muito legal. Especificamente para isso, a gente percebeu, conversando com o Cláudio, que tá fazendo com a gente, falou: não, esse pessoal veio pra cá pra ver o filme, eles estão de capacete. Eles foram de moto pra assistir o filme lá, entendeu? Então, esse projeto, eu esqueci de falar, tem que falar, é um projeto da lei Paulo Gustavo municipal, que foi um edital da prefeitura, da FETEC, e isso proporciona, certo, as pessoas terem esse retorno dessa lei. Então, o terminal de ônibus, como eu falei antes, eu falei em algum momento aqui, a gente não quer atrapalhar a vida de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu sempre falo, tudo que passa pelo nosso dia, a gente passa pelo dia de várias pessoas, pela vida de várias pessoas, a gente interfere e é interferido. E essa interferência, essa entre aspas, interferência que o Cineclube faz, que essas exibições fazem nesse terminal e depois em outros, é que eles querem que seja uma interferência boa, que acrescente na vida dessas pessoas, de o cara olhar e ver. Por exemplo, a gente exibiu o filme do Mike, da banda Guibrás, que é um grande personagem de Roraima, da história do estado, certo? Desse estado de tríplice fronteira, certo? A única tríplice fronteira trilíngue que nós temos no Brasil. E as pessoas pararam para ouvir o Mike falar no documentário, curtiram trechos de música que aparecem no documentário. Isso é muito interessante. Então você tem um monte de outras histórias que foram contadas, estão registradas. Nós temos, por exemplo, eu até lembrei que não está na mostra, mas eu tenho que voltar com esse curta para exibir nesse espaço. Nós temos um documentário produzido pelo Usina Cultura, certo? Do antigo Beral. Isso virou história. Quem é que tem um filme produzido com a arquitetura do antigo Beral? Feito por pessoas que viviam lá, que é o nome do filme do curta-metragem, Um Olhar de Alex, que era um garoto que morava no Beral, estudava na Escola São José, e isso foi feito há 15 anos atrás. Então, ainda existia o bairro Caetano Filho, e provavelmente a nova geração não conhece, não tem imagens disso. É um documento, né? É um documento histórico. É uma história.
o cinema tem essa função também. Manuel, aí você entra num ponto muito legal, né? Sobre essas produções feitas em Roraima em outra época, né? Em outra data. A cidade, né, vai se transformando, o cenário que a gente tem também, até para a produção cinematográfica, vai perdendo ou ganhando elementos de acordo com a evolução também da cidade. O que você tem observado disso também, dessas produções que estão sendo feitas hoje, e que com certeza também, por exemplo, você citou o Mike, né? O Mike, eu lembro quando eu era criança, passava ali no centro, ele tava lá tocando, ei, maluco, se é bom. E isso virou minha memória, né? E eu tenho certeza que de muita gente. E hoje ter essa produção, né, é um resgate e é uma documentação mesmo da história de Roraima, e se estabilizando por meio do audiovisual. Quais são os outros que você pode citar, assim, a esse exemplo? Olha, eu sei que, tipo assim, a gente já tem, por exemplo, tem um documentário feito, esse filme já deve ter também uns 15 anos, sobre o Trio Roraimeira, entendeu? Sobre o movimento Roraimeira, que talvez seja, talvez seja, com certeza é o grande movimento artístico-cultural do estado de Roraima, certo? O pioneiro. E você tem, eu acho que esses filmes têm que ter acesso. O próprio governo federal está lançando no final do ano uma plataforma de streaming gratuita com filmes nacionais. Você tem o primeiro longa-metragem produzido em Roraima, O Último Lamento. Desculpa, O Último Lamento não. A gente vai exibir hoje um curta-metragem. O Remanescente das Sombras. Hoje só para chegar no gancho, o Alex Pisano, ele não faz documentário, ele faz filmes de ficção, certo? Só que mostrando a cidade, mostrando o estado, mostrando paisagens. Então você não necessariamente precisa contar a história do estado com documentários. Você vê a história, você vê o que passou e o que está acontecendo no estado, em Boa Vista e outras cidades do estado, de pano de fundo, ou às vezes como um personagem principal daquele filme, daquela história que foi ficção, criada, né? Daquela ficção. Então, por exemplo, a gente não vai exibir hoje, mas tem um filme também do Alex Pisano, que é o Palacito, que foi filmado no Iramutã. Eu considero o Iramutã um dos lugares mais lindos do mundo. Assim, eu não conheço muita parte do mundo, mas eu já vi vídeos de sets. E o Iramutã é um lugar maravilhoso, um lugar encantado. E é um filme feito lá. A gente vai exibir como é que fala? Um filme, O Estranho, que é filmado no centro da cidade. Então, um centro da cidade que, se você já teve várias modificações no centro da cidade. Eu particularmente não lembro se era a última reforma. Então, você tem muitas histórias a serem contadas, certo? Serem contadas, que você pode utilizar tipo, até acervo de pessoas, de famílias tradicionais da cidade. Então, tem muita coisa sendo feita, e acho que esses filmes, volto a dizer, muitos filmes, olha, eu não tenho certeza, mas se você pegar Aldir Blanc 1, que foi a primeira lei Aldir Blanc, a Paulo Gustavo, você tem pelo menos de 50 a 100 filmes produzidos. Esses filmes precisam ver a luz do dia, certo? Muitos já foram exibidos. Esses filmes, quando eu digo ver a luz do dia, não que eles não foram exibidos, mas eu digo que precisam ser mais exibidos em mais lugares, para mais pessoas. Serem difundidos de fato, né? Serem difundidos de fato, certo? E aí acho que nem é culpa da produção em si. E é como eu digo, o Estado, quando eu digo Estado, os três setores, o municipal, o estadual e o federal, precisam dar subsídio, precisam fomentar a cultura. E acho que fomentar as produções audiovisuais, não somente a produção, mas também a exibição de forma frequente, é interessante. Eu vi que o governo está com um projeto de exibir filmes famosos. Tem que exibir filmes de Roraima também. Se você, por exemplo, você vai exibir um filme que você consegue facilmente em qualquer plataforma de streaming da vida, com todo respeito, você não precisa exibir. Você não precisa exibir. O Estado não precisa exibir. Quando eu digo Estado, volto a dizer, não é o Estado de Roraima. Estou falando por municípios, a prefeitura, o Estado. Não precisa exibir isso. Você tem que exibir os filmes. Você pode exibir filmes de fora de Roraima, mas filmes independentes, filmes que não são de tão fácil acesso, entendeu? Você
Você tem um monte de filmes interessantes. Por exemplo, um filme como esse, como O Ainda Estou Aqui, que ganhou um Oscar, abre muitas portas para outros filmes. Você fica curioso. Porque pode ser que o próximo filme seja de Roraima. Tá participando, tem categoria de curta-metragem no Oscar, que é a maior premiação do mundo. Certo? Você tem, por exemplo, a gente tem uma carta convite, acho meio difícil ele vir, mas já pegando um gancho aqui, ó, de um ator do Amazonas, que hoje está fazendo sucesso na principal emissora de TV do Brasil, mas que fez um filme de um diretor acreano que ganhou o principal prêmio do cinema nacional, que é o Kikito do Festival de Gramado, certo? Eles estão para vir para cá, para a Semana do Audiovisual. Eu não sei se ele vai conseguir ver pela data que a gente escolheu, né? Mas o diretor deve vir para exibir o filme. E esse cara estava fazendo um filme com o Rodrigo Santoro, ganhou prêmio no Festival de Berlim, que é um dos maiores do mundo, ganhou o prêmio há 2 semanas atrás. Entendeu? Um ator do Amazonas, que hoje é um ator conhecido nacionalmente, certo? O Adanilo participou de novelas globais e assim vai. Então você tem atores... você tem produtores, você tem diretores, você tem roteiristas excelentes. Você está criando ainda uma cadeia produtiva com todos esses profissionais que são necessários para o cinema, para o audiovisual. Mas você já tem pessoas que são reconhecidas e que ganham prêmios mundialmente com os seus filmes. Os filmes do Alexios ganharam prêmios em vários locais do mundo, certo? A gente precisa divulgar mais isso. E fica até o convite para você convidar esses diretores para o podcast. Eu tô necessitada, na verdade, de que as pessoas cheguem aqui pra gente conversar, porque eu adoro esse tema. A gente vai ter muito espaço para conversar agora, Manuel. Você está convidado também a falar de outros projetos, né? Outras ações. Você falou da semana que vai ter? A Semana do Audiovisual, que vai ser em julho, certo? A gente vai fazer umas ações no interior, são 3 municípios. Eu voltar a explicar com calma, mas... Só dando essa pincelada aqui. Então, são 3 municípios do interior, a gente vai fazer uma oficina e vai gravar em cada município, vai passar 2 dias em cada município, um curta-metragem com temática sobre o clima. Esses curta-metragens serão feitos pelas pessoas das oficinas, são oficinas com poucas pessoas, de 5 a 10 pessoas. O Cláudio Lavô que vai ministrar a oficina com mais uma equipe de apoio. A gente passa 2 dias em cada município, 2 dias completos, e faz um curta-metragem de até 5 minutos. Esses filmes vão ser exibidos na mostra que vai ser em julho. E aí, em julho, a gente vai trazer produtores ou diretores, duas figuras a nível nacional para participar aqui. Nesses dias, vão ser 3 dias com bate-papos, oficinas e exibições de filmes locais, regionais e nacionais. E aí a gente vai ter essa divulgação aos poucos, porque, por exemplo, quando começar as oficinas, a gente vai estar divulgando. Provavelmente a partir da semana que vem já está Vem Aí com a logo com a arte do evento, né, da Semana do Audiovisual, e a partir do final do mês de abril já divulgando essas oficinas. E mais para frente, quando confirmar a presença desses, entre aspas, atores nacionais, quando eu digo atores é qualquer pessoa, tá? Um diretor, produtor, que possa vir, que é porque depende muito da agenda desse pessoal, né? Um pessoal viaja muito, e a gente fez vários convites para acertar com quem pode, entendeu? Mas a ideia é trazer 2 filmes nacionais, um regional e um nacional, mas com temática regional também, para vir para cá e falar do filme, entendeu? E a gente convida personagens do cinema, do audiovisual local também, para fazer parte dessa mesa e debater o cinema como cadeia produtiva. E também um dia para exibir os filmes que a gente vai selecionar para exibir na mostra. Sensacional, Manuel. Inclusive, já está convidado para falar especificamente sobre esse outro tema aí. A gente vai ter um espaço maior. Hoje é mais o Cineclube Fora do Eixo. Mas já fica aqui, então, a informação para quem está acompanhando e o convite também, né, para acompanhar e prestigiar também a Semana do Audiovisual aqui em Roraima. E, Manuel, voltando aqui para não também dar spoilers demais também ainda, semana que vem talvez já vai ter mais informações, né? Porque Vem Aí, você falou. Isso. Hashtag Vem Aí já está divulgado. Mas voltando a falar um pouquinho sobre o Fora do Eixo,
O que você tem aí de perspectiva sobre a longo prazo, né? Do futuro do Cineclube mesmo, fora do eixo? Tem alguma novidade também sendo preparada aí para os próximos meses, né? Depois da Semana do Audiovisual? Então, a gente tem, por exemplo, uma das coisas, a gente tem que pensar em tudo. Fazer em praça sem cobertura é complicado. Então, às vezes, a gente precisa de um local onde as pessoas frequentem e que tenha uma cobertura. Então, algumas praças têm cobertura, a gente consegue fazer. Então, a ideia é a gente voltar a fazer em praças, certo? A gente consegue parcerias para levar cadeiras, faz um sistema de som que seja muito bom para as pessoas poderem entender o filme. Tranquilamente, isso aí a gente faz. Então, a ideia é a gente voltar a fazer de forma como um circuito em algumas praças de toda a cidade. Então, até o final do ano, nós temos programados mais 3 exibições em praças. Além disso, a gente quer voltar ao terminal mais para frente com uma amostra diferente, mas também nessa sequência de 2 ou 3 dias seguidos no terminal, e em outros locais digamos que não seja tão óbvio. O mais próximo pra gente é o próprio terminal, o mini terminal do centro, que fica na bola do centro cívico, entendeu? A gente quer fazer também uma exibição ali. E a gente vai conversar com nossos parceiros, porque a gente também tem parcerias com outros cineclubes que têm espaços físicos, como o Cineclube Harmonia e Ritmo e como o Cineclube Usina Cultura, para a gente fazer mostras nesses locais. Então, é difícil você ter um calendário para isso, entendeu? Até porque a gente já fez assim e funciona, mas ao mesmo tempo tem aquelas pessoas que querem que você pega de surpresa, vai ter isso, vamos lá, vamos fazer. As duas coisas vão funcionar. E aí eu termino falando que o meu sonho de agente cultural é ter um cinema no Tepequém, ter uma sala de cinema no Tepequém com umas 50 pessoas, tipo, e todo final de semana, sexta e sábado, exibir filmes independentes lá. Sei que isso é uma viagem aí, num sonho, mas quem sabe um dia consegue aprovar um projeto, comprar um pequeno terreninho ali, montar uma sala para fazer festivais de cinema. Quem consegue viajar para algumas cidades históricas do Brasil, você sabe que tem essas salas específicas, certo? E são muito interessantes. O nosso parâmetro é a sala Brigitte Bardot, que tem em Búzios, uma sala pequena, mas que recebe filmes incríveis, mundiais, porque é uma sala que tem histórias, e é uma história também que pode ser contada um dia, que nos anos 60 existiu uma sala de exibição lá no Tepequém. Você lembra a época disso? Nos anos 60. Foi, sim, entre sim. aspas, o primeiro cinema do Estado, entendeu? Que legal. Eu não sabia disso. Era exibido na época da ocupação ali para tentar explorar a exploração de minérios ali, a extração de minérios, quer dizer, e aí você tinha exibições de filmes ali nos anos 60, contado por pessoas que viveram aquela época. E outras pessoas que trabalham com audiovisual também já me contaram isso, o próprio Cláudio Lavô e o Alex Pisano, entendeu? Eu não sei se há algum tipo de acervo desse material. Acho que dos filmes meio difícil, eu digo do equipamento, se alguém tem isso, provavelmente alguém tenha guardado isso, certo? Mas é uma história a ser contada. Tem várias histórias no estado interessantíssimas. Acabei de achar que estava procurando já na internet aqui, você falou sobre o Cineclube lá de Búzios, Zé Bardot, né? Brigitte Bardot, sim. Achei sensacional, tô olhando aqui. Olha, vai ficar lindo lá em Tepequém, viu? Vai ser maravilhoso, espero que aconteça. Manuel, assim, pra gente já encerrando também, conte aí pra nós, aliás, contar não, deixar uma mensagem de fato aos produtores, cineastas, artistas, né, e amantes do cinema também, para prestigiar as ações do Coletivo Canoa Cultural, bem como também esse projeto, né, gigantesco que é o Cineclube Fora do Eixo. Então, a gente está voltando assim, digamos, com mais força. A gente até mais ou menos 2019 a gente conseguiu fazer coisa com frequência. Teve muita coisa acontecendo, inclusive a pandemia foi um negócio bem complicado para todo mundo, certo? Mas a ideia é que você que está fazendo qualquer ação cultural, a gente precisa
tentar atingir o máximo possível de pessoas que pelo menos saibam o que está acontecendo. A pessoa tem que ter a escolha de dizer, não, sei o que está acontecendo, mas eu não vou. Não quero ir. Mas ou seja, vai além das redes sociais, vai além de você fazer um post numa rede social, criar uma arte, fazer um post na rede social. Se você tem contatos, e essa é uma vantagem de Roraima, você tem contatos na mídia tradicional ainda, entendeu? E os podcasts são fundamentais para isso também. São fundamentais, porque você consegue criar um hábito de ouvir essas plataformas, certo? E muitas vezes com informações que são atemporais. Então a gente deixa o contato nas redes sociais do Coletivo Canoa Cultural. Você pode entrar e falar certo? No privado com a nossa equipe, para divulgação. Você pode divulgar isso pra gente, a gente divulga. Aí, por quê? Porque a gente trabalha com jornalistas que mandam press release, que chega em um monte de gente, certo? Creio eu que foi assim que chegou em vocês, certo? E como é que fala? E a gente não é atravessador de nada, entendeu? As pessoas só falam, o contato da pessoa é esse, fala com você direto. A gente não quer ser protagonista da ação também, de ninguém. Né? Entendeu? Não, nada de burocracia. É de burocracia. Pelo contrário, o nosso lema é burocracia mínima, certo? E que as pessoas que fazem cultura, certo? Façam... Continue fazendo o seu trabalho, é fundamental, e que a gente consiga divulgar o máximo possível, espalhar para o máximo possível de pessoas, e começa a gente levando mesmo o filho, a filha, o irmão, a irmã, o colega, o esposo, a companheira, o companheiro, certo? Para lá, que convida o colega, que convida a esposa, o esposo, que convida o colega de escola, de faculdade, que também é artista, e você vai formando público, que vai crescendo esse público. E a gente de guerrilha. Se você, cara, aquela coisa, eu sou professor e trabalho com arte, cultura. Se eu quisesse ganhar dinheiro para ser rico, com certeza eu fiz a escolha errada. Mas não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é realmente tentar transformar a minha vida e transformar a vida das pessoas, o máximo possível de pessoas através da arte. Eu acredito nisso, certo? E se possível ganhar dinheiro também, mas o dinheiro é consequência. Então é isso, agradeço muito, Manuel, muito sucesso aí pro Cineclube Fora do Eixo, parabéns pelo seu trabalho e de todos os atores desse meio, né, da cena do cinema roraimense que você citou, como Pisano, como Lavor, né, são pessoas aí que estão nessa frente há muitos anos e que hoje vocês podem desfrutar, inclusive, desse resultado que se vê também do cinema roraimense. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Beatriz. Só para finalizar, quero repetir que essa ação específica é uma ação proveniente da lei Paulo Gustavo do município de Boa Vista, através da FETEC, e convido também para quem está vendo hoje, quinta-feira, dia 27 de março, para ir ao terminal às 6h30 da tarde, certo? Assistir filmes de Alex Pisano. E procure, tá tendo, esse final de semana tem também exibição de filmes, eu não lembro qual é o local, mas também de filmes de um outro cineclube, certo? Então procure, normalmente um perfil de cultura segue o outro, e vai abrindo, vai aparecendo para você. Então, muito obrigado pelo espaço, Beatriz, e a gente fica à disposição para outras ações, ok? Obrigado e até a próxima. Obrigada, Manuel, e assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. Eu agradeço a tua companhia até aqui e te lembro que você pode acompanhar a programação da Rádio Defensoria pelo Spotify, YouTuber e o Deezer. Basta procurar por @DefensoriaRR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!